que já é bacana. Tem as salinhas lá que a gente senta com o professor, vai aprendendo a manusear, vai aprendendo as sílabas, depois vai aprendendo na prática. É gostoso, a gente não vê a hora de tocar, né? A gente não quer muito a parte teórica, a gente quer mais tocar logo. E demora muito, porque a gente quer entrar num dia e sair tocando no outro, né? Mas tem que ter a disciplina, a paciência, uma longa jornada, não é verdade? Aprender a tocar é uma grande jornada. Mas na hora que eu entrei ali, eu senti uma sensação tão diferente, gostosa, porque a gente sabe que não era uma igreja, mas ao mesmo tempo, a música tem algo sagrado nela, né? A música sendo tocada em cada prédio ali do conservatório, Deus, a voz lírica também, né? No canto, num outro prédio. Depois nós fomos andar para conhecer um pouquinho. E salas com pianos, vários pianos, várias salas com o professor dedicando ali. A parte de sopro de madeira, né? Também. Fomos ouvir um grupo de chorinho. A gente não chora coisa nenhuma, a gente ri bastante, né? Que gostoso o ritmo do chorinho, bem brasileiro, ao vivo. Estava falando, você vê ao vivo, é diferente de você ver na televisão. Você se emociona. Não é diferente você louvar a Deus com esses instrumentos aqui ao vivo? A gente não é elevado. A música sempre esteve muito próximo dessa relação ser humano e Deus. Ela é muito importante. Ela exalta, glorifica a Deus, ela nos edifica, ela nos cura, ela serve de terapia em muitos momentos da nossa vida. Muitas vezes só o instrumento fala palavras que a gente entende sem ser na nossa língua natural, né? Música é muito importante. Então eu me imaginei ali como se eu estivesse entrando no céu. E os anjos ensaiando, deve ser assim lá, acho, né? Os anjos devem ensaiar o dia inteiro. Ensaiando para depois apresentar-se diante de Deus e apresentar o melhor que eles podem para Deus. Eis aqui, Senhor, a minha composição é para te adorar, eu te amo. A minha composição é para dizer muito obrigado, porque o Senhor me resgatou daquilo que eu nem imaginava que podia me separar da vida eterna, da vida abundante. Estar na presença de Deus é estar diante da vida. Então foi assim que eu me senti, né? A música se transformando em alimento da alma das pessoas que andam ali, e ver a quantidade de jovens, crianças, tocando violino, né? As crianças de 10, 12 anos. Enfim, gente, se você... Eu achei que ia chegar em Tatuí, ali, a gente ia entrar assim e ver um grande tatu na entrada da porta, né? Porque significa tatu, né? É pequenininho, né? Mas a gente encontrou um monte de notas, sílabas, porque a cidade se tornou referência nacional da música, espalhada por toda a cidade. Olha a propaganda que eu estou fazendo ali. Pode conhecer Tatuí, que para quem gosta de música vai voltar impressionado ou vai gostar muito. Quando a gente lê esse texto da Bíblia, nós encontramos aqui um contexto, é Salomão consagrando o templo, que seu pai sonhou tanto, mas que por questões divinas não pôde terminar ou fazer aquele templo. Ele pôde receber o legado do pai e coisas materiais também. Quando ele construiu o templo e construiu o seu palácio também, a sua morada, Jerusalém foi só festa, foi uma grande festa. Aqui o texto diz, no versículo 3: todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram os anciãos, vieram várias pessoas para participar. E a gente vê nesse cenário, esses instrumentos aqui que nós citamos hoje, citamos os Salmos,
e citamos aqui nessa leitura. Lá estavam os cantores, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os anciãos, que são os líderes da nação de Israel, lá estava o povo, e todos tinham um objetivo: louvar a Deus. Meu irmão, minha irmã, o nosso objetivo nesta noite, e creio que os irmãos da orquestra que aqui estão também compreendem dessa maneira, a nossa razão de estarmos aqui não é nos apresentarmos, não é mostrar que a igreja tem um repertório bonito, não é falar da beleza das letras, mas a nossa intenção aqui é louvarmos a Deus, é expressar a nossa adoração a Deus, é dedicar o nosso dom e o talento, um tempo voltado para Deus, em gratidão por Ele ter nos alcançado, né? Por Ele ter nos dado a condição de ter tantos dons que alimentam a nossa alma e o conhecimento de Deus. Eles cantavam lá continuamente: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Podemos repetir isso? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os instrumentos iam sendo tocados e o povo ia afirmando a sua fé. Parecia um conservatório naquela época, né? Muitos instrumentos. O texto mostra que os sacerdotes, eles tinham se santificado, mesmo estando na escala, né, para ir ao templo. Todos eles se prepararam, se santificaram, estavam preparados para aquele momento. Mas o ápice dessa festa não foi a música e o louvor, mas foi quando entrou a Arca da Aliança no templo. Essa Arca da Aliança, ela foi vindo à medida que Canaã foi sendo conquistada. Ela teve vários obstáculos para chegar até Jerusalém, alguns anos para chegar até Jerusalém. Mas quando vai chegar este dia que Salomão constrói o templo, é símbolo da unidade do povo, de todas as tribos de Israel em torno de Davi, e de um sonho que Davi teve no seu coração, que era o templo, símbolo da unidade. Quando nós nos reunimos aqui, porque nós sabemos que o verdadeiro templo é o nosso corpo, depois de Cristo Jesus, mas quando nós nos reunimos aqui, nós trazemos uma mensagem, um símbolo da nossa unidade em Cristo Jesus. Estamos aqui por causa da obra de Deus revelada no Senhor. Estamos aqui para dar glória a Deus. Estamos aqui, construímos este patrimônio para congregarmos, para cuidarmos de nossos filhos, de nossas filhas, para estudarmos a Escritura, para não nos afastarmos da fé, para renovarmos a nossa esperança, para chorar como que chora, para sorrir como que sorri, para ver as histórias como ouvimos aqui nas orações. Senhor, eu te agradeço porque eu estou aqui desde a minha infância. O templo é símbolo dessa fé, desse amor, deste povo que se chama povo de Deus, que a Bíblia diz: esse meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados e orar e me buscar, eu ouvirei e sararei a sua terra. Esse é o povo que se congrega no templo. E naqueles dias o templo tinha exatamente a compreensão de que era no templo que Deus deveria habitar. Ainda não tinha compreensão do corpo como templo, mas era no templo que Deus deveria habitar. E a presença de Deus, ela era manifesta na arca, onde estavam as duas tábuas da lei e as varas de Arão. Lá estava o símbolo da aliança com Deus. Essa arca foi trazida para Jerusalém e agora ela tinha o seu lugar. Versículo 5: e levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas e os sacerdotes é que os fizeram subir. Era serviço exclusivo dos levitas e dos sacerdotes, e levaram para o templo a arca do Senhor. Quando a arca foi colocada no seu lugar,
Todos estavam ali preparados para louvar a Deus. Diz que a alegria e a unidade com a presença de Deus, que era essa a compreensão que eles tinham. Agora Deus está aqui, Deus entrou no seu templo, Deus está na cidade, a fortaleza Jerusalém conquistada por nosso rei Davi. O Deus de Davi está presente. E ao louvarem ao Senhor, e a emoção que tomou conta daquele lugar, e a música, os dons que eles tinham, disse que Deus se manifestou numa nuvem naquele lugar. Uma nuvem de maneira tão intensa que as pessoas, que os sacerdotes tiveram até dificuldade para poder se movimentar no templo e ministrarem ao Senhor, ministrarem os sacrifícios. Sabe, irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui, de certa forma, repetindo ou relembrando um pouquinho desse cenário. Nossa igreja, a gente não tem a tradição de muitos instrumentos de sopro, por exemplo, né? De cordas até temos, mas tem essa variedade de músicas. Muitos outros irmãos do nosso país estão reunidos agora, servindo, glorificando a Deus com instrumentos. Mas nós estamos aqui reunidos hoje. Nós temos sacerdote, temos anciãos, líderes da igreja, temos músicos de excelente qualidade, temos cantores de excelente qualidade, e temos a alegria de poder agradecer a Deus. 75 anos de caminhada dessa igreja. Eu desfruto de 5 dos últimos 5. Mas a gente ouve, vê os testemunhos, as histórias da jornada dessa igreja, das famílias, daquelas que já passaram, dos fundadores da igreja, os seus filhos aqui presentes, netos. E quantas histórias dessas estão repetidas em diversas denominações e igrejas espalhadas no nosso país, de homens e mulheres que ouvem a voz de Deus e têm uma paixão tão grande, que unem outros apaixonados por Jesus, por Deus, por sua obra, e levantam e constroem patrimônio para glorificar o Senhor. Mas uma lição que eu queria tirar nessa noite, aliás, são 2 lições que eu queria deixar nesses 2 textos aqui, que eu tiro para o meu coração. O templo que eles construíram só teve sentido no momento em que entrou o Senhor da Aliança. Quando a arca da aliança entrou no templo, houve aquela manifestação de Deus. Sem a presença do Senhor, não há manifestação da glória dele. Ele sempre deve ser a razão desta construção. Ele deve ser sempre a razão das vestimentas dos sacerdotes, dos levitas. Ele deve ser a razão de reunir os cantores no templo. Ele deve ser a razão das ofertas que nós levantamos aqui. É para Ele, por Ele. Ele deve ser a razão que colocamos o nosso coração na missão. O Deus que é entronizado entre os querubins. Ele deve ser o foco da nossa adoração, do nosso serviço e da nossa alegria. Quando a gente vem para o culto, a gente não vem assistir o culto, a gente vem adorar o Senhor. A gente vem se derramar na presença de Deus. A gente vem para ser curado pela obra de Deus. A gente vem para renovar a nossa aliança com Ele e dizer: Senhor, hoje eu estou meio desligado aqui, mas eu quero dizer para o Senhor: eu te amo e quero te servir com o dom que tens me dado. Eu quero, Senhor, cooperar com a tua obra. Eu quero participar, Senhor, dos ministérios. Eu quero estar, Senhor, no pequeno grupo. Eu quero estar disponível, Senhor, para evangelizar. Eu quero estar pronto, ó Deus, para trabalhar com a criança. Eu quero estar disponível, Senhor, para alimentar o faminto. Eu quero estar pronto, Senhor, para fazer a tua obra onde nos chamar. Adorador, ele se caracteriza por uma paixão. Essa paixão
essa gratidão que o povo de Jerusalém manifestou, agradecendo a Deus, porque eles estavam conquistando as terras de Canaã, e agora o símbolo maior da sua fé, através do templo, naquele dia, Deus respondeu à adoração deles, manifestando aquela nuvem de glória. É isso que nós queremos para esse lugar, não é verdade? Que a nuvem de glória de Deus, ela se manifeste. Este lugar foi dedicado para a glória de Deus, para que Deus derrame a sua graça e a sua misericórdia. Este lugar foi dedicado para que nós pudéssemos dobrar os nossos joelhos e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Esse é um lugar onde as pessoas devem reunir para louvar a Deus. A segunda lição que eu queria tirar desses dois textos que nós lemos aqui, não sei se você pode perceber, mas no livro de Esdras, se você tiver com a Bíblia aí marcada, é um outro tempo da história. Porque depois que Salomão dedicou o templo e consagrou, a história andou. Aquele povo unido se dividiu. Aquele povo que se dividiu começou a viver contra a palavra que Deus havia dado através dos profetas, Moisés, da lei. Aquele povo começou a adorar deuses estranhos para os quais Deus nunca os tinha chamado. A idolatria, se envolveram com o sacrifício de crianças para tocar o coração dos deuses estranhos, a fé para a qual Deus tinha chamado eles e ensinado. E a consequência disso, os anos foram passando, a consequência disso foi que eles foram levados cativos, uma parte para a Síria, e depois outra parte foi levado para a Babilônia. E os que foram levados para a Babilônia sofreram um duro golpe. Este templo que recebeu essa cerimônia tão extraordinária, que o Espírito de Deus se manifestou, esse templo foi invadido por Nabucodonosor. Levaram as portas de ouro, levaram os pertences que eram feitos sacrifícios, levaram para o templo da idolatria de Nabucodonosor, Tacum, levaram tudo para lá. Foi um tempo de humilhação, foi um tempo de, puxa, como que nós podemos nos afastar tanto de Deus a ponto de desagradar até Deus? Fiquemos atentos, irmão. Não deixemos a disciplina, a oração, o amor, os votos que um dia fizemos nesse altar. A oração pela nossa nação é a obrigação do povo de Deus. Não interessa quem está no governo, interessa se nós oramos. Se nós vivemos a santidade, para não professarmos uma coisa e vivemos outra na sociedade. Porque os olhos do Senhor vê tudo, e os olhos da igreja também. Os nossos testemunhos precisam ser edificantes para nós, para caminharmos em unidade, para que quando encontremos aqui, nos encontremos com aquele que tem a glória, porque nós não temos glória. Quem tem a glória é Deus, a glória é dele, e a glória dele não é dividida com ninguém. E a igreja se reúne para dar glórias a Deus, para dar louvores a Deus e para viver na dependência do Senhor. Aquele tempo foi acabado, destruído. Até hoje o povo ora lá no que sobrou, no Muro das Lamentações. Mas antes, na história de Jerusalém, já estou falando desse Muro das Lamentações, já é o que sobrou do outro templo, segundo. Porque o tempo passou, 70 anos eles ficaram no cativeiro. Nós temos 75 anos de igreja, né? Dá para ter uma ideia da caminhada. 70 anos eles ficaram no cativeiro. Quando retornaram, em processos de retorno, vocês se lembram da história? Voltava um grupo, depois voltava outro grupo. Esdras foi um dos que retornou. E Neemias que retornaram para a reconstrução
da cidadania, da cidade, dos muros, do templo. E quando eles foram lançar as pedras do segundo templo, é o texto que nós lemos de Esdras. E você pode perceber a emoção e um destaque que eu queria dar aqui. Versículo Esdras 3, né? Versículo 5. Quando lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se de novo, olha, os sacerdotes com as trombetas, os levitas, filhos de Asaf. Lembra que nós citamos Asaf lá no outro texto? Passou tudo aquilo. 70 anos depois, lá estavam os filhos de Asaf. Aonde vai estar seus filhos daqui a 70 anos? Seus netos? Que legado nós vamos deixar? Foi tão forte que mesmo vivendo no cativeiro, distante do templo onde estava Deus, Deus permitiu que eles pudessem resgatar a fé, a esperança, o templo. Foi só no lançamento do alicerce. E o texto diz que houve tanta emoção que uns choravam de alegria pelo templo e outros choravam de tristeza porque a glória do segundo templo, porque aquele templo, ele parecia tão insignificante em relação ao primeiro. Ele era menor. Apesar que Deus vai dizer mais adiante que a glória do segundo templo será maior que a da primeira. Mas naquele momento, alguns choravam dizendo: puxa vida, isso aqui não é nada do que foi o templo que Salomão lançou. E outros choravam de alegria porque estavam lançando o templo novamente. E os filhos de Asaf, que compôs o Salmo 50, por exemplo, estavam lá. Escola dominical, meu irmão, minha irmã, é responsabilidade cristã. Você precisa manter seu filho firmado na raiz. Nós precisamos manter a sociedade. A sociedade não está nem aí para Deus, para a fé, para a santidade, para amor, para a justiça, para a aliança, para compromisso. Nós entramos na era de há algum tempo, desde a pós-modernidade, do relativismo, e isso está entrando dentro da igreja também. Existem algumas coisas que são discutíveis, relativas, mas existem valores que não dá para a gente negociar. Deus é Deus, Jesus é Deus, tem coisas que não dá para negociar. Amor e perdão não dá para negociar. E essa é uma missão que nós temos que continuar carregando por mais 75 anos. Daqui 70 anos, os filhos, os netos do Domingos estão sentados aqui, lembrando dos seus pais que se doaram por esta igreja. Os filhos do Luiz e da Silvinha vão sentar aqui nos bancos da igreja. Meu irmão, minha irmã, eu caminhei com os 3 anos de idade na igreja metodista, lá de Vila Penteado. Eu brincava nos bancos de madeira, para lá e para cá, para lá e para cá. Afastei da igreja, Deus me trouxe de volta. Depois me trouxe de volta, me chamou para o ministério pastoral. Depois que eu fui para o ministério pastoral, aqueles bancos que eu brinquei aos 3, 4, 5 anos de idade, se transformaram nos bancos da igreja que nós iniciamos em Paranapiacás. Se não conseguimos evangelizar os nossos, como é que nós vamos evangelizar os de fora? Temos que dar a nossa vida. Que céu e inferno é uma realidade. Precisamos agradecer ao Senhor por sua obra ter alcançado a nossa vida. Então, nessas duas lacunas da história, nesses dois momentos, os filhos de Asaf me chamou a atenção. Que eles estavam lá, com outros filhos de levitas. Eu não vou estar aqui. Aliás, vocês pretendem estar aqui quando for abrir o... Como é que chama mesmo? A cápsula do tempo. São daqui quantos anos? Daqui 25 anos. Estaremos? Quem estaremos aqui? Levanta a mão, eu vou comprar no dia. Eu coloquei uma foto lá na capa.
cápsula de tempo e uma carta de testemunho desse período que Deus me deu aqui, que o bispo permitiu de caminhar com vocês. Quando estivermos aqui, nós vamos lembrar. Vamos olhar para quais são os filhos dos filhos nossos que estavam aqui. Porque será um testemunho da fidelidade, do evangelismo, do amor, da obra que Deus faz, através das nossas vidas e de nossas famílias. Sabe, irmão, irmã, eu cometi um equívoco. Eu disse que hoje a gente ia encerrar as comemorações, depois fui corrigido aqui, peço até perdão para a comissão. Eu coloquei até no boletim uma palavra de agradecimento por todos os... Mas você pode ver aí, né, no boletim, agradecimento. Nós tivemos aqui várias pessoas importantes da igreja cristã. Começamos o ano com o pastor Ademar de Campos cantando aqui com um louvor extraordinário. Tivemos o reverendo Esteban Hernandes Dias, eu sempre troco o nome dele com o outro. Missionários, o Edson Teixeira, como é que chama o seu lá? Josi Naldo, né? O André. Tivemos momentos muito bonitos aqui na igreja. E a história nossa continua. Mas com esses dois eventos me marcou a presença, a fidelidade da igreja. O templo é um sinal de resistência, de vidas que se interligam umas com as outras, que chora, como vocês choraram comigo quando meu pai faleceu no mês de fevereiro. Como foi importante. Que sente a luta da Basti contra o câncer, da Gláucia, esses irmãos que batalham pela vida, que sente a dor e a dificuldade que o tio está vivendo agora com a sua família também. Nós somos um templo do Espírito Santo e juntos damos sentido para esse prédio que Deus nos deu. O importante é que o Deus da aliança está conosco. Nós sabemos que Deus mora no nosso coração. Isso só o pecado pode tirar. Se a gente se render a Ele e falar, tanto faz, deixa a vida me levar. Não faz isso não. Deixa Jesus te levar. Ele é o caminho, a verdade e a luz e a vida. Não podemos deixar nunca, irmão e irmã, quando nos reunimos aqui, com grande plateia, com pequena plateia, com o culto da quinta, com o culto da quarta, se tem mais ou tem menos pessoas, não importa. Jesus já resolveu isso para nós, já lá atrás. Quando houver 2 ou 3 em meu nome, eu estou presente. Na verdade, Jesus não se referia à quantidade, mas ele se referia à intenção. Hoje nós podemos estar aqui em 100 e poucas pessoas. Se 2 ou 3 estiverem com a intenção de louvar a Deus, Ele está presente. Porque nós podemos ter uma plateia de 1000 pessoas e não está com intenção nenhuma de louvar Ele. Por isso Ele disse: se houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Mas eu creio que o Senhor está presente porque nós temos mais de 2 ou 3 com o coração voltado para Ele. Não podemos deixar de reconhecer que a glória do Senhor nos nossos corações e nos induz a nós nos unirmos neste local para orar, para ler a Escritura, para celebrar o Senhor, para louvar o Senhor. Que a glória deste lugar Deus possa manifestar, e se a sua glória Ele derramar os seus dons espirituais sobre a sua igreja, se mantém ou não a igreja em pé, caída, o importante é se nós vamos estar firmados na graça, na promessa e na missão que Deus tem dado para nós. Em nome de Jesus, que a nossa igreja continue a caminhar e que esse louvor lindo
com os instrumentistas que hoje nos ajudam aqui, possa tocar o coração daquele a quem pertence a glória, a honra e o louvor para todos. Em nome de Jesus, vamos orar. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti a glória,